Olá, eu sou o Adriano Moraes, economista para o Brasil, da ISI Emerging Markets Group. E a ISI está há mais de 25 anos fornecendo informações estratégicas através das suas duas marcas. A Seik Data, que é a nossa plataforma de dados macroeconômicos e setoriais para mais de 200 economias, e a EMES, que é a nossa base de dados de inteligência em setores, empresas e países nos mercados emergentes. E no webinar de hoje, que trata do setor de educação no Brasil, abordaremos os números do setor, as características demográficas do país que acabam impactando o setor, a nova realidade com a pandemia, o ambiente de fusões e aquisições e, por fim, as edtechs. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e cerca de um quarto deste número demanda atualmente serviços educacionais de alguma forma. O país tem cerca de 56 milhões de estudantes em todos os níveis, sendo 45,3 milhões no ensino básico, que inclui a educação infantil, o fundamental e o secundário, e 8,6 milhões de alunos no ensino superior. Há também 1,9 milhões de estudantes no ensino profissionalizante. A educação pública domina o total de alunos, principalmente nos ensinos médio e fundamental. Porém, no ensino superior, a maioria dos alunos encontra-se atualmente matriculados em instituições privadas. E o setor educacional privado no Brasil conta com um total de 15,3 milhões de alunos matriculados em todos os níveis, sendo 8,8 milhões de alunos no ensino básico e 6,5 milhões no ensino superior. O setor educacional privado do Brasil contou com um faturamento de 15,9 bilhões de reais em 2019. E as oportunidades do mercado brasileiro têm atraído diversos grupos internacionais. O país recebeu um investimento estrangeiro direto de US$ 1 bilhão em 2020, apesar da pandemia. E vários grupos educacionais encontram-se listados em bolsa de valores, possuindo, dessa forma, uma governança de alto nível. E essa realidade não ocorre por acaso. A demografia do país traz grandes oportunidades ao setor de educação, apesar do Brasil testemunhar um envelhecimento de sua população. O Brasil ainda tem uma elevada taxa de pessoas abaixo dos 40 anos, cerca de 54% da população, e uma elevada taxa de recém-nascidos a cada 1.000 habitantes, de 14,5 em 2015, superior ao que é observado nos Estados Unidos, 11,2 recém-nascidos por cada 1.000 habitantes, e na Alemanha, onde se observa 2,2 recém-nascidos por cada 1.000 habitantes. Apesar dos avanços nos últimos anos, o Brasil ainda opera com sérios gargalos na educação. O país ainda tem mais de metade da sua população adulta, 51,2%, que não completou o segundo grau. E o número de anos que o brasileiro passa em média na escola é 8, inferior à média da maioria dos países latino-americanos. Isso sem contar a questão da qualidade média do ensino, uma vez que o desempenho do Brasil no exame PISA fica atrás de muitos outros países em desenvolvimento, como o Chile e a Coreia do Sul. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios ao setor. Com as medidas de distanciamento social, as escolas tiveram que se adaptar e oferecer atividades online. O absenteísmo cresceu, uma vez que muitas famílias
registraram casos de Covid, além das dificuldades que muitos alunos enfrentaram para acessar internet de qualidade, tablets, smartphones ou computadores. Também teve um efeito da renda, devido à queda na renda média das famílias no país. Muitas pessoas, por conta disso, tiveram que tirar os seus filhos de escolas particulares e transferi-los para escolas públicas. Houve uma alta da evasão escolar e também, por outro lado, principalmente no ensino superior, observou-se a espera de muitos jovens que resolveram esperar um pouco para entrar em um curso universitário. E isso é evidenciado pelo que ocorreu no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame que serve de acesso do ensino médio ao ensino superior. E o Enem, em 2020, registrou 50% de ausências, sendo que a maioria dos estudantes declararam o medo de contágio como razão para não comparecerem ao local de prova do Enem. Outra pesquisa da Associação Nacional das Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior, a ABNES, observou que a maioria dos alunos concluintes do ensino médio pretendiam adiar o ingresso no ensino superior por mais um ano em fevereiro de 2021. As instituições de ensino superior também sofreram dificuldades com atrasos nos pagamentos das mensalidades, renegociações ou processos judiciais, além da queda do orçamento do FIES, o financiamento estudantil. O financiamento estudantil foi uma política pública que possibilitou uma expansão bastante significativa das vagas de ensino superior privado no país. E o financiamento estudantil, além de ter um orçamento reduzido, ele registrou um nível muito alto de inadimplência durante a pandemia. O índice de inadimplência, que é calculado observando as operações com atraso superior a 90 dias, ou seja, as operações de crédito do financiamento estudantil que demoram mais de 90 dias para serem pagos, esse índice atingiu 52,1% do total de concessões de crédito do FIES em setembro de 2021. Ou seja, é um índice de inadimplência altíssimo para qualquer operação financeira do mercado de crédito brasileiro. E, por outro lado, no ensino superior, observou-se algo positivo, que foi uma diminuição da resistência dos estudantes ao ensino online. As instituições, elas sofreram com uma queda de matrículas no ensino presencial, mas, por outro lado, houve um crescimento de matrículas no ensino online. Apenas para o grupo educacional EDUCS, a queda da base de alunos do ensino presencial foi de 7,4% em 2020. Porém, a base de alunos à distância cresceu 50% naquele ano. Isso sem contar as aquisições que o grupo educacional EDUCS fez no período. Essas informações foram obtidas em uma análise do banco Credit Suisse. No ensino básico, aqui eu apresento alguns dados dessa modalidade. Observamos que houve uma queda, a queda do número de alunos matriculados em 2020, comparado com 2019, foi significativamente maior nas escolas privadas do que nas escolas públicas. Foi cerca de 4% nas escolas privadas e de menos de 1% nas escolas públicas. O padrão não divergiu muito no ensino fundamental. No ensino médio, houve uma queda na rede privada de menos de 1%
e um aumento na rede pública de 1,4% no número de alunos matriculados, mas o impacto sobre o resultado total foi muito mais evidente na pré-escola. O número de alunos matriculados na pré-escola caiu 7,2% para as escolas privadas em 2020, e, por outro lado, teve um crescimento no número de alunos matriculados nas pré-escolas públicas de 1,2%. Então, aparentemente, foi a pré-escola que puxou a queda do resultado total do número de alunos matriculados nas instituições privadas. E, olhando esses números, houve algumas razões que explicam esse resultado. Em primeiro lugar, obviamente, houve uma fuga de alunos da rede privada para a rede pública, é uma característica do mercado de ensino básico privado, uma vez que quedas na renda acabam levando a esse movimento. O setor de ensino básico privado também registrou uma queda de receita, que foi, em parte, causado pelo menor número de alunos matriculados, mas também, em parte, causado pelo aumento na inadimplência. Por outro lado, observou-se uma maior evidência, ficou muito mais evidente nessa pandemia, a disparidade tecnológica que existe entre o ensino público e o privado no país. As instituições de ensino básico, as escolas particulares, contam com um orçamento médio por escola maior do que o de escolas públicas, e por conta disso, elas têm um maior montante de recursos para investir em tecnologia. E, além disso, as escolas privadas costumam contar com uma maior flexibilidade para ajustar os seus currículos a paradigmas tecnológicos e novas demandas do mercado. Então, essa diferença, essa vantagem competitiva que muitas escolas privadas têm sobre as escolas públicas ficou muito mais evidente nessa pandemia do que era no período pré-pandemia. E um outro impacto aí da pandemia no ensino básico brasileiro foi o número de dias, o alto número de dias que as escolas brasileiras ficaram sem aulas. No Brasil, calcula-se que as escolas brasileiras ficaram cerca de 280 dias sem aulas no período de março de 2020 a fevereiro de 2021, ou seja, no ano da pandemia, né, nos 12 meses que se sucederam ao início da pandemia. E 280 é um número muito alto comparado com outros países. A Argentina ficou cerca de 200 dias sem aulas, o México 180, e países desenvolvidos ficaram um número bem menor de dias sem aula. O Canadá ficou 160 dias sem aula e Portugal ficou menos de 70 dias sem aula nas escolas. Então, isso é algo que provavelmente vai afetar o resultado dos alunos no longo prazo. Um pedaço significativo do ano letivo foi perdido no Brasil, muito mais do que em outros países. O ambiente de negócios no setor educacional ficou muito aquecido durante a pandemia. Por exemplo, dos 5 maiores grupos educacionais, 3 apresentaram aumento de receita em 2020, quando comparado com 2019. E observou-se uma quantidade muito grande de aquisições pelos grandes grupos educacionais e até mesmo uma abertura de capital na Bolsa. Eu vou comentar aqui os principais acontecimentos no ambiente de fusões e aquisições do setor educacional brasileiro. Provavelmente a operação que mais chamou a atenção foi a aquisição do grupo Ânima, que adquiriu operações brasileiras do grupo Laureate por 4,4 bilhões de reais em novembro de 2020. Essa aquisição gerou um aumento de 140% na base de estudantes do grupo Ânima. Essa operação, obviamente, envolveu um acordo aí de
de antitrust que acabou levando aí a Anima a vender a FMU ao fundo americano Farallon. E entre várias operações de fusões e aquisições que se observaram durante a pandemia, chama a atenção um foco maior dos grandes grupos educacionais em cursos da área da saúde, principalmente medicina. Medicina é de amplo conhecimento, que tem um valor de mensalidade muito maior do que outros cursos superiores. Costuma-se dizer que o ticket médio, a receita média por aluno, é bem maior no curso de medicina do que nos demais. E no que se refere a essa negociação aí entre a Anima e a Laureate, a unidade de negócios da Anima, antes da pandemia, chamada de Inspirale, ela tinha 2.400 alunos em 2020. Com a aquisição da Laureate, essa operação médica, do ensino médico e de saúde, espera-se que essa operação receba mais 16 mil alunos nos cursos de medicina e saúde. Então, é um crescimento bastante significativo. Além disso, outros grupos também focaram a sua atividade de fusões e aquisições em instituições que têm cursos de medicina. Por exemplo, a Ser Educacional adquiriu 4 universidades em 2020, 2 no Nordeste e 2, mais especificamente, no estado de Rondônia. Dessas 4 universidades adquiridas pela Ser, 3 têm curso de medicina. Então, é um nicho que promete ser bastante lucrativo. Há também movimentações da Edukes nesse setor. Uma notícia que foi muito debatida foi a abertura de capital da Cruzeiro do Sul em fevereiro de 2021. No meio da pandemia, a Cruzeiro do Sul abre capital e registra números bastante interessantes no ano de 2020. A receita da Cruzeiro do Sul cresceu 22% em 2020. E a instituição lançou 131 cursos no ano, abriu 333 centros de aprendizado e inaugurou novos campos na Grande São Paulo. A Cruzeiro do Sul, que havia adquirido em 2019, em dezembro de 2019, a Universidade Positivo do Paraná. E uma instituição que não figura entre as maiores, mas fez um movimento bastante ambicioso, foi o Grupo Vitro, que é dono da UniAselv, de Santa Catarina. Ela fez uma aposta ao adquirir a Unicesumar, que é avaliada em nada menos do que 3,2 bilhões de reais, um dos ativos mais cobiçados do setor educacional brasileiro. E essa aposta do Grupo Vitro vai ser focado principalmente no ensino semipresencial, que é um nicho que pode vir a ser bastante promissor no cenário pós-pandemia, porque muitos alunos, ao longo da pandemia, de certa forma, experimentaram aí um ensino presencial em alguns momentos, em outros momentos remoto. Então, é uma modalidade aí que o Grupo Vitro está apostando e, dependendo dos resultados, pode ser seguido aí por várias outras instituições. O próximo tópico que vamos analisar é o ecossistema das edtechs, das startups de educação. As edtechs vêm apresentando um crescimento contínuo no Brasil nos últimos anos. E há várias razões que explicam esse fenômeno. Uma delas é a demanda reprimida pelo tipo de conteúdo que as edtechs divulgam, que elas vendem. E outro motivo é o crescente uso de novas tecnologias entre a população. Como exemplo, o Brasil, com seus 200 milhões de pessoas, tem cerca de 110 milhões de usuários de smartphones, ficando entre os 5 maiores do mundo. No período de 2010 a 2020, as startups de educação, as edtechs, atraíram cerca de 175 milhões de dólares em investimentos, que foram direcionados principalmente para as edtechs
provedoras de conteúdo. A expectativa é que essa tendência de alta continue, pois centros de ensino à distância tradicionais têm ficado saturados, enquanto alternativas oferecidas pelas edtechs, que são cursos mais focados, mais objetivos, podem ser bastante promissores no futuro, principalmente em segmentos como o aprendizado de novas habilidades, programação e línguas estrangeiras. As edtechs oferecem a possibilidade de assistir aulas e treinamentos em qualquer lugar, e também as edtechs costumam cobrar valores menores do que cursos tradicionais, sejam os cursos tradicionais presenciais, quanto os cursos tradicionais online. As edtechs, como startups, elas operam com um conceito de escalabilidade. E, afinal, o que é a escalabilidade? No setor de educação, é fácil dar um exemplo sobre a escalabilidade. Por exemplo, instituições tradicionais presenciais, você tem um professor passando um conteúdo numa sala de aula. O professor pode passar o conteúdo para a lotação máxima dessa sala de aula. Uma sala de aula de 30, 40 alunos, essa é a lotação máxima. Uma sala de aula, existem salas de aulas que podem ser acima de 100 alunos, mas o espaço físico acaba limitando aí o conteúdo, o número de pessoas que podem assistir ao conteúdo de um professor numa modalidade de ensino presencial, numa modalidade de ensino tradicional. E as edtechs, como elas trabalham com conteúdo online, o conteúdo online pode ser difundido para uma infinidade de alunos, uma vez que esse conteúdo está pronto. Então, você não tem uma limitação de espaço físico. É algo que pode, uma vez que o conteúdo é produzido, ele pode ser reproduzido em grande escala. Então, essa é a ideia da escalabilidade. Uma vez que as edtechs podem oferecer conteúdo em grande escala, elas podem também cobrar menos dos alunos. Então, é algo bastante acessível às pessoas. E é algo, portanto, muito prático. E que provavelmente vai levantar voo no Brasil. De acordo com o Hub de Inovação Distrito, 4 tendências vêm impulsionando o desenvolvimento das edtechs no Brasil. A primeira delas, inteligência artificial e robótica, que são áreas que devem provocar a criação de muitas profissões e até mesmo o desaparecimento de outras. Então, são habilidades aí bastante promissoras para as edtechs. Segunda, treinamentos em soft skills, como pensamento crítico e criatividade, que são habilidades bastante requeridas pelo mercado de trabalho. Terceira, cultura maker, soluções práticas focadas em empreendedorismo, tecnologia e desafios sociais. E uma quarta tendência é o blockchain, que deve aumentar a segurança de notas, resultados e o reconhecimento de diplomas. As edtechs no Brasil são, em sua grande maioria, microempreendedores individuais que operam no Spotify ou no YouTube. A propósito, no YouTube existem cerca de 1.800 canais educacionais. Existiam em 2020, sendo 11 YouTubers com mais de 20 milhões de seguidores. A maior parte do conteúdo fornecido pelas edtechs brasileiras está justamente ligado ao desenvolvimento de habilidades e o número total de empresas chegou a 559 no Brasil em 2020. Bom, esse foi o nosso webinar Oportunidades e Desafios do Setor Educacional Brasileiro. Para saber mais informações sobre o setor de educação e outros setores-chave da economia brasileira, visite o nosso site emes.com ou acompanhe-nos nas nossas redes sociais, Emes Brasil e Seikdata Brasil. Muito obrigado e até a próxima.